Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando uma série de aulas para a habilitação do grupo de aviônicos dos cursos de formação de mecânico de manutenção aeronáutica. Então, o pessoal que estiver pensando em ingressar nessa profissão de mecânico de manutenção aeronáutica e cursar a habilitação de aviônica, vem com a gente que podemos aí ter a oportunidade de aprender bastante coisa. A aula de hoje, como falei, nós vamos falar de generalidade de instrumentos. Bom, pessoal, imagina uma pessoa que pela primeira vez ela entra dentro de um cockpit de uma aeronave. Ela se assusta e deve pensar, nossa, como um piloto consegue se achar aqui dentro, né? Olhar aquela montoeira de instrumentos e em que momento eu vou olhar que informação. É lógico, isso para um leigo pode parecer bastante complicado, mas para um profissional de aviação perfeitamente adaptado e familiarizado com aquele determinado produto, ele vai facilmente se orientar com relação aos instrumentos. Basicamente, esses instrumentos eles vão estar agrupados, né, por analogia de função, pelo sistema que ele pertence, e não raro eles vão seguir a seguinte ordem. No centro do painel, a gente tem os instrumentos que vão fazer o monitoramento dos motores ou do motor, né? E em frente a cada piloto, os instrumentos relacionados à orientação do voo e da navegação, de forma que os pilotos, facilmente, com uma visada direta, frontal, ele consiga ter visibilidade e orientação e informação acerca de todas as informações relativas ao voo e à navegação. Os instrumentos diversos, né, são instrumentos que não estão relacionados nem ao voo, nem à navegação e nem ao motor, mas que também são importantes e por isso são colocados estrategicamente em algumas posições do painel, né? Alguns deles no overhead panel, outros no console, né? Outros ainda no próprio painel principal, de forma que os instrumentos que não estão relacionados à navegação, voo e motor também possam ser monitorados pelos pilotos, ok? Então, é importante a gente ter essa ideia, né? Não está ali, né, de uma forma aleatória, aquela disposição dos instrumentos no painel, elas obedecem à certificação de tipo daquela determinada aeronave, ok? A partir de agora, então, vamos ver cada um desses grupos, começando pelos instrumentos de voo. E aí a definição do que seja instrumento de voo. O instrumento de voo é aquele instrumento que fornece ao piloto a indicação necessária para que ele mantenha o controle do avião, da aeronave, do helicóptero, né, a todo tempo durante o voo. E aí essa palavra controle é importante para a gente entender e diferenciar esses instrumentos em relação aos instrumentos de navegação. Então eles vão controlar a aeronave, vão permitir ao piloto controlar a aeronave numa razão de subida, controlar a sua velocidade, controlar a sua altitude, controlar a sua posição em relação ao eixo horizontal, né, do horizonte artificial como referência, ou a linha do horizonte, para que ele consiga manter a aeronave num voo reto e nivelado. Dentro desse grupo de instrumentos, a gente encontra o velocímetro, a gente encontra o altímetro, a gente encontra o indicador de razão de subida e descida, o indicador de atitude da aeronave, esse relacionado à orientação em relação ao horizonte, por isso a gente o conhece também como horizonte artificial, né? O indicador de curva e derrapagem, que permite que o piloto controle a aeronave durante a execução de uma curva, de forma que ele mantenha, durante todo o tempo que ele estiver fazendo essa curva, né, a curva coordenada, ou seja, ele não vai nem derrapar e nem também vai afundar. Temos também os acelerômetros e o maquímetro, né? O maquímetro e velocímetro estão relacionados ao controle e monitoramento da velocidade. O que diferencia um do outro, em que aeronave vai um, em que aeronave vai outro, é o tipo de aeronave, velocidade com que ela pode se deslocar, né? Então, isso vai diferenciar quando que usa um e quando usa outro. Mais à frente, a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco sobre esse assunto, ok? Bem, instrumentos de navegação, né? Esses instrumentos têm por finalidade, né, dar aos pilotos informações e recursos que permitam manter a orientação do voo, né, durante toda a sua fase.
Então, o piloto ele tem que se manter orientado, né, durante a navegação, saber exatamente em que proa que ele está voando, em que direção que ele está voando, né, se a rota está correta, se o seu plano de voo está acontecendo de maneira bastante eficiente. É importante isso porque a gente ouve de vez em quando em alguns acidentes pessoas falando, olha, o piloto se desorientou, né, foi uma desorientação espacial. Então, os instrumentos de navegação permitem ao piloto, durante todas as fases do voo, manter essa orientação espacial, através desses instrumentos que vão lhes manter informado sobre todas as condições de orientação durante todas as fases do voo. E aí a gente pode citar o indicador de curso, né, que a gente conhece como HSI, né, o indicador radiomagnético, RMI, a giro direcional, na central giroscópica, uma bússola magnética, um sistema pictorial de navegação, né, que vai propiciar ao piloto, de forma, como o próprio nome diz, pictorial, numa tela, né, toda a orientação do voo dele durante toda aquela fase de voo. Extremamente importante para que a orientação do voo seja mantida durante toda a fase. Ok? Bom, os instrumentos do motor. Pessoal, esses instrumentos, como o próprio nome diz, né, e ele nos intui a isso, estão ali para poder manter todo o monitoramento das condições de operação do motor ou dos motores. Então, importante durante toda a fase de funcionamento e durante toda a fase do voo que essas informações dos motores sejam monitoradas para que seja garantido que durante toda essa fase de voo eles estão trabalhando nas ditas faixas operacionais. E aí a gente encontra indicador de temperatura, é importante medir a temperatura do motor, né? Seja ele um motor convencional ou seja ele um motor a reação. Indicador de torque, né? Quanto de torque, quanto disponível de torque eu tenho numa determinada operação, é importante para o piloto ter essa informação. A indicação de temperatura do óleo do motor, é importante que a temperatura seja monitorada, porque quer seja em baixas temperaturas, quer seja em altas temperaturas, isso pode influenciar, né, na condição de lubrificação do motor. Então precisa ser monitorado e a temperatura tem que ser mantida nas faixas operacionais. Indicador de pressão de óleo, a mesma coisa. Durante toda a fase do voo eu preciso que a minha pressão de óleo esteja dentro das faixas operacionais. Se eu tiver perda de pressão, isso leva o piloto a entender que está tendo vazamento de óleo e ele precisa tomar uma providência para que ele consiga garantir o voo seguro. Bom, também temos os indicadores de rotação. Também, quer seja no motor a reação, quer seja no motor convencional, medimos a rotação do motor, né? No motor, a reação, a gente vai ver quanto que tem de giro de uma turbina, né? No motor convencional, o giro do eixo de manivelas, porque essas informações são importantes para que o piloto saiba que ele pode contar com aquele motor entregando para o conjunto aeronave, né, as melhores condições para que o voo seja mantido. Bom, além desses, os instrumentos diversos, né? Nesses instrumentos diversos, todos os instrumentos que também são importantes para a condução do voo, mas que não estão diretamente envolvidos no voo, na navegação ou no monitoramento do motor, eles são agrupados e colocados estrategicamente em algumas posições no painel para que o piloto mantenha também um monitoramento, como por exemplo o voltímetro, né? O quanto que o meu gerador, o quanto que a minha bateria tem disponível e está fornecendo de alimentação para a minha aeronave, meu sistema elétrico, né? Um relógio, que a gente chama de clock em inglês, né? Importante para poder o piloto fazer alguns monitoramentos de procedimento. Medidor de fadiga, indicador de temperatura do ar externo, também importante para algumas decisões que o piloto tem que tomar. Indicador de quantidade de combustível, importante, né? Indicador de fluxo de combustível, indicador de posição de flap, de ângulo de ataque. Essas definições, em algumas literaturas, vocês podem encontrar alguns instrumentos sendo colocados em outros grupos. Por exemplo, o indicador de quantidade de combustível. Não raro você encontrar um indicador de quantidade de combustível dentro do grupo de monitoramento do motor.
para a apostila da ANAC, para o curso de formação de mecânico de manutenção aviônico, né, para as questões que você vai precisar entender e responder na banca da ANAC, ele está aqui nos instrumentos diversos, ok? Muito bem, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai ver algumas características importantes relacionadas à construção dos instrumentos. Tem que ter uma aguinha, porque senão a garganta não aguenta, né? Então, vamos lá. Esses instrumentos, né, quando são projetados, quando são pensados durante o projeto de uma aeronave, né, aquela empresa que está construindo, que está projetando aquela aeronave, ela tem que levar em consideração uma série de requisitos para poder encontrar os instrumentos necessários, ideais para aquela aeronave. E a própria construção dos instrumentos também vão ter requisitos que precisam ser atendidos. Vamos ver alguns deles. Temperatura, vibração, vedação, posição, amortecimento, escala. Então é importante, né? Qual é a faixa de temperatura que esse instrumento vai poder trabalhar? Quais são os limites de vibração que esse instrumento suporta, né? Qual é o tipo de vedação que ele tem, né? Posição para que ele seja instalado, né? Esse instrumento tem ou necessita de algum tipo de amortecimento? As suas escalas, né? Como que elas são dispostas no painel desse instrumento? Então, são requisitos importantes a serem observados durante a construção de um instrumento. Continuando, as marcações, né? Que vão estar intimamente ligadas com as escalas, tamanho, né? O tamanho e o peso são coisas importantes hoje, né? Se a gente for ver aeronaves mais antigas, a gente vai ver um recorde aviônico, por exemplo, vai encontrar coisas enormes, né? Pesadas, e que não há segredo em aviação e para se voar. Eu preciso ter uma relação de peso-potência, né? Se eu tiver muito peso, eu vou perder potência, né? Eu vou perder uma condição daquela aeronave me oferecer uma condição de voo melhor, ok? Então, peso e tamanho são importantes, né? Que tipo de caixa? É de metal? Tem que ser de metal? Tem que ser de plástico? Qual é o tipo de iluminação, né? E outras características que possam vir a ter, ok? Bom, vamos ver agora cada uma delas. Temperatura, né? Então, esses instrumentos têm que ser projetados de forma a operar numa faixa bastante larga de possibilidade de temperatura. Então, aqui nós temos como um dado dessa apostila de menos 35 a mais 60 graus Celsius, ou seja, uma aeronave que tiver um instrumento com essa faixa de operação de temperatura, ele pode operar em qualquer lugar, né? Menos 35 a menos 60, quase todos os lugares pensáveis e imagináveis de se voar, esse instrumento poderia estar sendo instalado, né? Agora, uma informação importante, que a temperatura considerada normal, né, de operação é na faixa dos 15 graus Celsius, ok? Muito bem, vamos lá, dando continuidade. Vibração, importante, né? Os instrumentos devem funcionar de forma satisfatória sob vibração, né? Uma aeronave, seja ela um helicóptero, né, uma aeronave de asas rotativas, ou seja, um avião, né, uma asa fixa, o avião menos que um helicóptero, mas trabalha sobre uma determinada vibração. Então é preciso que esses instrumentos estejam projetados e construídos de forma a suportar esse tipo de evento, essa vibração, né? Ela pode ser extremamente excessiva em algumas situações, né? E esses instrumentos, né, terem que ser montados em painéis à prova de choque, né? Com algum sistema, com algum componente que também propicie um certo amortecimento, né, dessa vibração, ok? Vedação, né? Os instrumentos devem ser vedados, né? E há dois modos de vedação: vedados à prova de água e vedados à prova de ar, né? Uma vedação especial à prova de ar. Vamos lá. Os instrumentos mais antigos, mais rústicos, né, e que funcionam por diferença de pressão, são vedados à prova de água.
né? Então, essa espécie de vedação vai impedir que poeira ou umidade entrem na caixa do instrumento, né? E aí são facilmente reconhecidos por um pequeno orifício que tem na parte de baixo dessa caixa, que vai funcionar esse orifício como um dreno, principalmente para umidade. Tá ok? Vamos lá. Continuando com vedação. Os indicadores de pressão absoluta, bem como os instrumentos giroscópicos, vão requerer uma vedação especial à prova de ar. Ok? É muito importante que a vedação apropriada ela seja conservada no instrumento, né, depois de sua instalação na aeronave. Né? Por quê? Eu preciso garantir que indicações precisas vão estar presentes ali. Né? E também que, estando essa vedação preservada, eu também preservo o instrumento com relação à corrosão. Tá bom? Vamos lá. Posição dos instrumentos. Os mecanismos da maioria dos instrumentos eles têm que permanecer equilibrados, né, de forma a ficar as suas indicações perfeitamente posicionadas, né? Não tendo nenhuma variação ou variação significativa, seja quando o avião faz uma curva para um lado ou para o outro, né? E ele precisa manter essa informação de forma orientada para o piloto. Tá ok? Muito bem, vamos seguindo. Amortecimento, né? Ligado muito à necessidade de conter aquela vibração que o instrumento precisa suportar. Então, apesar das forças que estão agindo durante o voo, seja uma aceleração, uma desaceleração, né, uma força centrífuga, esses instrumentos têm que operar de forma correta. Tá ok? Quando se torna necessário, a gente precisa usar de fixadores apropriados para restringir, né, qualquer outro movimento que vá levar ao aumento dessa vibração. Então, para deixar o instrumento mais fixo, fixado no painel. Ok? Vamos lá, vamos dando seguimento. Escala, importante. Todos os instrumentos possuem uma escala apropriada àquilo que ele vai medir. Né? Se eu estou medindo pressão, ele vai ter uma escala de pressão. Se eu estou medindo temperatura, ele vai ter uma escala de temperatura. Né? Se eu estou medindo torque, ele vai me dar lá em porcentagem de torque. Se eu estou medindo quantidade de combustível, ele vai me dar uma escala em litro, em quilos. Né? Então, a escala ela é importante para que a gente consiga entender a informação que o instrumento está entregando para o piloto, e ela deve refletir a realidade dentro daquilo que foi projetado o instrumento. Okay? Normalmente, essa escala é calibrada com uma margem de 50% a 100% sobre os limites de utilização do instrumento. Bom, uma informação aí que pode nos ser bastante útil. As marcações, né? As marcações ou limites, né? As marcações de limites de faixa de operação são extremamente importantes. Né? Por quê? Vai dar ao piloto a informação de que naquela condição de voo, naquela situação de voo, ele está mantendo aquele determinado sistema numa faixa de operação segura. Essas faixas elas são coloridas, né? De forma a que o piloto possa perfeitamente entender em que faixa de operação se encontra aquele sistema naquele momento. E essas faixas, essas pinturas, né, nas faixas, elas podem ser colocadas em decalque, né, podem estar nos vidros dos instrumentos e, em alguns casos, né, diretamente no mostrador. Né? Então, é importante, e isso aí a gente tem que manter, né? A gente não pode alterar essas faixas. Lembrar que essas faixas de operação estão ligadas ao projeto de tipo, estão ligadas a todos os testes que essa aeronave passou para poder ser certificada. Muito bem. Quando essas marcações são externas, ou seja, estão nos vidros do instrumento, é possível modificá-los caso haja alguma alteração de limite. Mas isso tem que ter muito cuidado, né? Essa permissão para essa modificação,
ela tem que constar do ANM, do Aircraft Maintenance Manual, se ela permitir que no seu nível de operação de manutenção você faça essa correção, ok. Se não, né, a gente precisa encaminhar esse instrumento para uma oficina autorizada a fazer esse tipo de manutenção, ok? Lembrando aqui que a gente está falando de competência, né, de saber fazer, sim, da competência ligada à certificação para esse tipo de nível de manutenção. Tá ok? Vamos lá. A pintura é uma composição, nos instrumentos mais antigos, né, tratada com arádio, né, que torna possível a leitura no escuro, sem auxílio de uma iluminação artificial. Ou seja, quando eu tenho presença de luz, ele absorve essa luz de uma certa forma, e quando eu tenho ausência de luz, o instrumento, aquela marcação vai dar uma fosforescência que vai permitir o piloto a identificar a faixa operacional. Cuidado com esse tipo de tratamento, que é uma composição altamente venenosa, né? E isso tem que ser feito por pessoal autorizado, com todo cuidado, para que você não se contamine e venha a ter aí algum problema de saúde com relação a esse tipo de material. Bom, continuando com as marcações. E aí a gente vai ver essas faixas, né? Como falamos lá atrás, elas são coloridas. Então, um arco vermelho é uma operação proibida, né? Isso já é intuitivo para a gente. Arco verde, operação normal. O arco amarelo, uma operação indesejável. Pode existir um perigo, né? Mas não é uma operação proibida e que o piloto tem que manter uma cautela durante essa fase em que ele está no arco amarelo. O arco azul, uma operação em regime econômico, né? O arco branco, uma operação normal, né? Dentro de uma característica especial, né? Então, por exemplo, ele está dizendo para a gente aqui, num velocímetro, um arco branco, né, vai me indicar a operação na qual, a partir de determinada velocidade, eu posso ter atuação de flap. Ok? E aí, claro, eu estou falando de avião. Aqui tem alguns exemplos das marcações, né? Então, nós temos aqui, podemos claramente ver aqui nesse instrumento de medição de pressão de óleo. Então, eu tenho aqui, ó, um arco vermelho, né? Eu tenho... Opa, entrou aqui alguma coisa que está me atrapalhando, vamos tirar daqui, né? Ele marcando aqui e também aqui, né? Vamos mudar a cor da caneta aqui para poder ficar melhor, né? Vamos marcar aqui essa caneta de vermelho. Então, estamos aqui uma marcação aqui, temos aqui uma outra marcação, né? Então, ou seja, para esse instrumento, né? Eu não posso, né, aqui na primeira faixa vermelha, para essa pressão aqui, eu estou com pouca pressão, com baixa pressão, ou seja, eu não estou nas condições operacionais. Aqui eu estaria com excesso de pressão e nessa faixa aqui eu estaria em operação normal. Ok? Muito bem. Joia. Aqui do lado a gente tem um outro indicador de pressão, né, onde nós temos aqui um arco verde. Então toda essa faixa de operação de 15 até próximo ali de 30, eu tenho uma operação normal. E aí tenho aqui uma faixa vermelha, a partir da qual, né, certamente eu tenho aqui uma operação que não é desejável. Okay? Uma operação acima do limite a partir dessa pressão. Tá ok? Muito bem. Vamos seguindo. Linhas curtas radiais azuis são usadas para indicar uma condição específica. Então, no velocímetro, por exemplo, né, melhor razão de subida monomotor, ou limite de operação econômica com mistura de combustível numa situação aí empobrecida, né? Porém, de segurança, sem prejuízo para a sustentação do voo. Então, temos aí alguns exemplos,
né? Então, mais uma vez aí um indicador de RPM, e aí eu tenho aqui uma indicação, né? Aqui do arco verde e do limite, né? A não exceder, né? E aqui no velocímetro a gente vê o arco branco, que está falando da operação com o flap, né? Nós temos aqui a faixa operacional verde, uma faixa amarela de atenção e essa linha vermelha, a indicação de velocidade nunca a exceder. Ok? Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Depois é só dar uma olhadinha no material, dar uma revisada no vídeo, que aí tudo fica bastante claro para vocês. As linhas curtas radiais vermelhas usadas para indicar limites mínimos e máximos de funcionamento. Tá, ok? Bom, outro fator importante a ser considerado é tamanho, né? Tanto quanto possível, as dimensões das caixas dos instrumentos devem ser menores, né? E nos aviões mais modernos isso foi diminuindo cada vez mais, né? Hoje nós temos uma concepção bastante diferente de instrumentação dos instrumentos dos aviões mais antigos, né? A gente hoje tem tudo no que a gente chama de glass cockpit, ou seja, é tudo digital, tem uma outra concepção. Disso que a gente está falando aqui é de uma instrumentação analógica, de uma aeronave ainda com instrumentação analógica, tá ok? Muito bem. Peso, como falei, extremamente importante. Precisamos que essa condição de peso, né, seja considerada, porque se eu tiver um peso muito grande de instrumentos, eu vou afetar no desempenho da minha aeronave, né? Não tem segredo, porque além do peso da aeronave, vou botar combustível, vou botar gente, isso vai, por exemplo, afetar a possibilidade de a aeronave ter um alcance, né? Um voo mais longo, tá certo? Muito bem. Caixa do instrumento. Também precisa, né, serem observadas algumas características importantes na sua construção, né? Como se vai dar a fixação dessa caixa, se vai ser por uma abraçadeira que vai estar na parte posterior do painel, seja uma fixação por parafusos à frente do painel, se essa caixa vai ser de plástico, se essa caixa tem que ser de metal em função da característica daquele instrumento. Então, isso é importante da gente considerar durante a construção. Iluminação. Existem diversos tipos de iluminação, né? Estamos falando aqui dos instrumentos analógicos, né? Então, vamos ver aqui algumas das possíveis possibilidades da gente iluminar os instrumentos, né? Então, por lâmpadas elétricas situadas no painel, né, cobertas por um segundo painel que vai gerar uma reflexão dessa luz para a parte frontal do painel de instrumentos. Lâmpadas elétricas instaladas em anéis refletores, acondicionadas nos próprios mostradores, ou seja, essas vão estar dentro do próprio instrumento, né, iluminando individualmente cada um desses instrumentos. Lâmpadas elétricas individuais, também colocadas nos instrumentos. Lâmpada elétrica de luz ultravioleta, cheia de argônio, e aí nesse caso os mostradores dos instrumentos precisam ser pintados com uma substância que vai ser sensível ao raio ultravioleta. Ainda dando continuidade, essas lâmpadas são instaladas nas proximidades do painel e para controlar a intensidade dessa lâmpada a gente tem lá um reostatozinho para controlar a intensidade. Isso é bastante importante porque nos voos noturnos, né, essas lâmpadas precisam ser atenuadas para que isso não afete a visão do piloto, né? Senão ele pode ter uma cegueira temporária, porque eu estou olhando aqui para o painel, uma determinada intensidade de luz, quando o piloto olha para fora, está tudo escuro, ele vai ter um tempo de acomodação da visão dele em relação a uma intensidade de luz e a ausência de luz, que pode levar o piloto a ter uma cegueira temporária. Então, para
determinadas fases do voo, principalmente voo noturno, é importante a presença desse controle da intensidade da iluminação. Okay? Bom, e aí a gente tem outras características que não são menos importantes que as que a gente viu, mas que também precisam ser observadas durante a construção de um instrumento. Precisão, segurança, durabilidade, porque a durabilidade dele está intimamente ligada com manutenção. Eu falo sempre para vocês em sala de aula, né, o mecânico de manutenção aeronáutica ele tem que proporcionar ao operador disponibilidade. E também, quando se projeta uma aeronave, tem que se pensar em disponibilidade. E disponibilidade está ligada diretamente à manutenção. Leveza, para aquelas características que a gente viu importantes relativas a peso, que vão influenciar diretamente no desempenho da aeronave, e se eu tiver uma aeronave com muito peso, vou afetar a autonomia. Facilidade de instalação, né? Mínimo de manutenção, também intimamente ligado à questão da disponibilidade. Leitura simples. Lembra que a gente conversou no início da aula, né? Mesmo para uma pessoa bastante familiarizada com uma aeronave, determinadas aeronaves têm um painel com uma infinidade de instrumentos. E é preciso que em determinadas situações de voo, o piloto tenha a possibilidade de olhar para o instrumento e com facilidade ele conseguir entender aquilo que o instrumento está entregando para ele como informação de monitoramento. Tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente termina essa nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos nos encontrar no próximo assunto. Vamos falar de instalação dos instrumentos. Tá? Então agora vimos as características. Vamos ver agora como instalá-los nas aeronaves. Tá ok? Um grande abraço e nos encontramos na próxima aula.